fazendo 7 meses hoje. E ele está olhando muito para mim, para o microfone. Eu não sei se ele vai querer ficar no meu colo, mas eu vou tentar. Eu quero dizer aos seus pais, Carlinhos e Samara, que a Bíblia nos ensina a criar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E só pode ensinar a caminhar no caminho aquele que caminha junto. Os nossos filhos, eles observam muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Então, se vocês querem o melhor para Ian, sejam os melhores pais para Ian. E os melhores pais são aqueles que temem a Deus e que vivem de acordo com a vontade de Deus. O melhor presente que vocês podem dar a Ian, Carlinhos, o melhor presente que você pode dar a Ian é cuidar bem da mãe dele. O melhor presente que você pode dar a Ian é cuidar bem do pai dele. Sejam felizes, amem-se, façam da casa de vocês um lugar onde a paz habite, onde haja vida, e assim ele vai crescer saudável. E coloquem a palavra de Deus no centro da vida de vocês, e assim vocês vão conseguir ensiná-lo no caminho correto, e ele vai ser motivo de orgulho para vocês. Filhos são bênçãos de Deus, são presentes de Deus. Bem-aventurado aqueles que os têm. Bem-aventurado o ventre que consegue gestar um filho. Ele não nasceu por acaso, ele nasceu com um propósito. Que ele seja uma bênção na vida de vocês. Eu vou apresentá-lo ao Senhor, mas não existe nenhuma mística e nenhuma mágica nessa apresentação. O que deve existir é um compromisso de toda a família, para que ele seja um homem de Deus, um homem que realmente seja um diferencial neste mundo que tanto precisa de gente assim. Amém? Oremos. Quem puder impor as mãos, o faço. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos agora Ian. Esta vida, Deus, que já nasceu abençoada por ti, Senhor, porque resistiu a doenças no início e tu preservaste, ó Deus, para que ele estivesse hoje conosco, para que ele pudesse ser apresentado diante da tua igreja. Te pedimos, Senhor, que tu primeiramente abençoe os seus pais, para que eles tenham toda a sabedoria do mundo para criá-lo nos teus caminhos. Ó Deus, que eles, a partir do exemplo deles, a partir, ó Deus, da caminhada deles, Ian possa caminhar no teu caminho e ser uma bênção para esta família. Abençoa os seus pais, abençoa sua avó, sua tia, abençoa essa família. Que Ian possa honrar o teu nome, que ele possa ser próspero, que ele seja abençoado e que ele viva a tua palavra de uma forma tão impactante, que ele seja conhecido como um homem de Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos com humildade e fé, no nome de Jesus. Amém. Eu acho que Ian é pentecostal, viu? Pode. Pentecostal é assim, não aguenta ver um microfone que grita. Queridos, eu vos convido rapidamente a abrir as vossas Bíblias no Evangelho escrito por João. João capítulo 20. Mesmo assentados como estamos, mas com toda reverência, nós vamos até o versículo 19. João 20, 19.
Assim está escrito, nós vamos ler apenas 4 versículos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Querido Deus, eterno Pai, fala ao nosso coração nesta hora. Traz uma palavra que nós precisamos para que estejamos alinhados no centro da Tua vontade, para que a nossa vida esteja agradando a Ti. Use-me como um instrumento Teu para a proclamação da Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu olho esse texto, eu percebo que graça e misericórdia inundam essa reunião de Jesus com seus discípulos. Porque o amor incondicional de Deus vai ao encontro dos seus corações e das suas necessidades nesta hora. Alguém já disse que amor é o que o amor faz. E nenhum amor é tão grande, nenhum amor é tão sublime, nenhum amor é tão completo como o amor de Deus por nós. Porque esse amor de Deus, eu digo sempre, ele já existia antes de nós, nos possibilitando a existência. E continua nos alcançando, apesar de nós, nos possibilitando a vida. Se estamos vivos, se acordamos nesta manhã e se estamos neste lugar, é por conta da misericórdia, da graça e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes não valorizamos o fato de estarmos aqui, inteiros, com saúde, podendo cultuar a Deus, quando tantos outros entes queridos nossos não têm essa oportunidade. O amor de Deus é imenso. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando aquele grupo de homens aceitando aquela proposta de viver na clandestinidade. Aquilo que deveria ser vivido à luz do sol. Porque eles estavam com medo. Aqui a crucificação já havia acontecido. Eles estavam reunidos de portas trancadas. É isso que o texto diz, as portas estavam cerradas. Eles estavam com medo de se assumirem como discípulo de Jesus. Eles estavam com medo da reação dos judeus religiosos. Eles estavam com medo do destino que os aguardava. E olha que era um grupo de homens especiais, um grupo de homens escolhido a dedo por Jesus. Talvez eu, com a minha forma lógica de analisar as situações, eu não escolheria aqueles homens. Eu não iria na Galileia buscar discípulos para uma obra tão grande. Eu iria a Jerusalém, onde estava a nata da religião. Mas a sabedoria de Deus é tamanha, é tão grande, que Jesus vai justamente na Galileia, numa região de pescadores, numa região desprezada por aqueles que achavam que eram alguma coisa, e vai escolher dali os seus homens de confiança. Homens que não passaram no teste, porque no momento que Jesus mais precisava, eles o abandonaram. No momento em que ele foi capturado,
em que ele foi torturado, em que ele foi julgado, em que ele foi suspenso entre o céu e a terra numa cruz. A maioria deles o abandonou. Aquele sentimento que eles estavam vivendo de perseguição os acompanharia o resto da vida, porque Jesus não os chamou para uma vida fácil. Não sei se eu preciso trocar o microfone, porque está... Todos eles terem abandonado Jesus no momento mais importante das suas vidas, trazia também aquele sentimento de fracasso diante de tudo que eles haviam experimentado. Para alguns deles, a imagem que estava na mente era de Jesus crucificado. Eles ainda não tinham recebido, não tinham visto Jesus ressurreto. Todavia, a presença de Jesus, naquela tarde, naquele domingo, fazia com que aquela imagem da cruz, antes de denunciar a maldade humana, antes de denunciar a indiferença dos romanos, antes disso tudo, anunciava o amor de Deus Pai, que no extremo da sua manifestação, permitiu o sacrifício do seu Filho para a salvação da humanidade perdida. Aquela cruz, depois da ressurreição de Jesus, não falava mais de morte, mas falava de vida, porque Jesus venceu a morte. Jesus não foi um condenado qualquer, porque no mundo espiritual, ele não foi levado à cruz pelos judeus religiosos, não, eles foram apenas os caminhos escolhidos, ou o caminho escolhido por Deus, para que o seu Filho retornasse ao trono. Quando Jesus espargiu o seu sangue naquela cruz, ele estava sendo o Cordeiro de Deus, que no propiciatório, que era simbolizado lá na arca, na tampa da arca do tabernáculo, apaziguava a relação entre Deus e os homens. Era uma profecia sendo cumprida. Jesus estava nos perdoando os pecados, nos concedendo verdadeira paz, e mais do que isso, nos dando uma missão de vida. Foi por amor que Deus permitiu que Jesus fosse levado à cruz do Calvário. Foi a consciência missionária de Jesus que o fez obedecer à ordem do Pai e se sacrificar por nós. O tempo todo, ele sabia que a cruz não conseguiria vencê-lo. O tempo todo, ele sabia que a morte não conseguiria detê-lo. Porque a sua missão seria cumprida, não apenas na sua morte, mas na sua ressurreição. Por isso a cruz era um símbolo, que era um símbolo de vergonha e humilhação, foi vencida quando ousou prendê-lo, porque na sua ressurreição, a morte foi vencida, e a cruz foi transformada num símbolo de fé. Então a primeira lição daqueles 40 dias, porque depois da crucificação ele ficou caminhando na terra por 40 dias, 40 dias, um número simbólico, né? 40 anos no deserto, 40 dias sendo tentado no deserto, 40 dias caminhando na terra após a crucificação.
durante aqueles 40 dias. Está escrito em Atos 1, 3. Ele permaneceu na terra após ter padecido. E ele vai se manifestar aos seus discípulos naquela tarde de domingo. Ele vence as portas fechadas. Ele vence o ambiente sombrio do coração daqueles homens. E vai ministrar-lhes perdão, a despeito de ter sido abandonado no momento em que ele mais precisava deles. Assim como Jesus conhecia o coração traidor de Judas, assim como Jesus conhecia o coração vacilante de Tomé, ele conhecia a estrutura dos demais discípulos. Queridos, nós podemos não ter as mesmas virtudes daqueles homens, mas com certeza possuímos muitos dos seus defeitos. Muitos. Por isso, aquele encontro, naquela tarde de domingo, foi um encontro transformador. A primeira lição daquele encontro, e de todo o encontro com Jesus produz perdão. Porque ao romper as portas cerradas e os limites humanos para estar com eles, Jesus levava-lhes o perdão transformador. Porque o perdão restaura relacionamentos. Perdão restaura o ser perdoado. Esses dias eu cheguei aqui na igreja, no culto de domingo à noite. Entrei por ali, quando eu cheguei aqui, eu parei e vi uma cena inusitada. Eu vi Anselmo e a Aslan conversando, dando risada. Eu parei, olhei assim, aí cheguei perto deles dois e falei assim, olha, só mesmo na igreja de Jesus a gente vê uma cena dessa. Um ex-traficante e um policial temido, conversando com alegria e se abraçando. Só mesmo o perdão de Jesus restaura e transforma dessa forma. E Anselmo me disse, você não viu nada ainda. Quando eu fui preso, o juiz que me ouviu está aqui também. Aí eu falei, e foi? Ele falou, foi. Ele falou, e tem mais. Num ato de desespero, eu entrei numa loja de eletrodoméstico em Itabuna e furtei um objeto. E o gerente da loja é daqui da igreja também. Ah, queridos, só mesmo o perdão de Jesus nos possibilita cenas como esta na igreja de Jesus. Não existe um outro lugar no mundo, não existe um outro poder no mundo que consiga unir personalidades tão diversas, mas que conseguem se unir porque foram transformadas pelo poder da cruz de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E até porque poucas coisas são tão desestruturadoras ao ser humano quanto o sentimento de culpa. Por isso que Jesus vai ministrar-lhes o perdão. Queridos, é horrível carregar culpa e não poder olhar no olhar daqueles que magoamos e machucamos com as nossas incoerências por conta da nossa vergonha. Eles talvez não tivessem a ideia, a iniciativa de irem até Jesus, porque eles sabiam que eles estavam errados, então Jesus foi até eles. Sabe? Salmo 31, versículos 1 a 5 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio,
Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Meu irmão, muitas pregações ditas evangélicas apenas oferecem bênção, saúde e riqueza, mas não falam de pecado. Infelizmente, Jesus mostrou-lhes, quando entrou, as suas mãos feridas pelos pregos da cruz. Mostrou o lado ferido pela lança do soldado romano, para provar que era ele mesmo. E aí os discípulos se alegraram, porque se sentiram perdoados. Porque Jesus, mais uma vez, ia ao seu encontro. Havia uma história conhecida entre eles, e aquele reencontro anunciava o verdadeiro perdão. Apesar do abandono, apesar da negação, apesar da morte física, apesar do flagelo, Jesus estava ali, com o mesmo amor, da mesma forma. Eles estavam sendo amados quando eles menos mereciam. Tem uma frase que diz assim: eu quero ser amado quando eu menos merecer, porque é justamente nessa hora que eu mais precisarei. Eles estavam sendo amados com esse amor. Isso nos ensina que a nossa maior necessidade não é de bênçãos materiais, embora sejam muito boas, mas de perdão dos nossos pecados. O grito que ecoou dos pulmões de João Batista e de Jesus falava a mesma coisa. Arrependei-vos, condição sine qua non para entrar no reino dos céus. Pecado é errar o alvo. Hamartia é a palavra grega. Pecado é ultrapassar os limites. Parabases é a palavra grega. Pecado é não cumprimento das Escrituras. Anomases é a palavra grega. Pecado é débito com Deus. Alpeilema é a palavra grega. Pecado é ter débito com Deus e não ter condições de pagá-lo. Por isso, nós só podemos pagar esse débito com Deus através da cruz de Cristo. Não somos merecedores de nada. Somos carentes da graça de Deus. Ninguém, nenhum homem, nem eles, nem nós, podemos pagar o débito com Deus. Por isso Jesus pagou o preço e fomos redimidos, fomos perdoados. Então, quando Jesus apareceu naquela tarde de domingo a eles, foi algo maravilhoso. O Cordeiro de Deus, que levara sobre si o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que pelas suas pisaduras sarou-nos, estava ali com eles. Isso foi motivo de alegria. No nosso mundo, a culpa e o ressentimento têm sido o lixo espiritual, o lixo sentimental que muita gente carrega. Porque não nos sentimos perdoados por Deus ou não compreendemos a dimensão desse perdão, é que muitas vezes nós não perdoamos, sabia? Porque não nos sentimos perdoados por Deus e não compreendemos a dimensão desse perdão, é que muitas vezes não perdoamos. E quando não perdoamos, nós sofremos. E o pior que isso, fazemos sofrer. Ah, meu irmão, assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se que nós somos pó. Ele sabe que nós somos como somos, porque Ele nos criou.
Ele entende de forma carinhosa as nossas limitações, os nossos problemas. É por isso que Ele tem uma atitude magnânima conosco. Mas muitas vezes nós não temos essa mesma atitude entre nós. Queremos graça e perdão para a gente e justiça para o outro. Geralmente somos feridos por pessoas mais próximas. Gente da nossa família, gente da nossa confiança. Geralmente ficamos magoados quando somos julgados, quando somos perseguidos. Às vezes até intencionalmente. Às vezes os pregos entram nas mãos. Às vezes o lado é ferido. Mas mesmo assim devemos perdoar. E por que você deve perdoar? Porque Ele já te perdoou tantas vezes. Porque Ele já pagou a tua dívida com Deus. Quem exige muito dos outros, entenda. Quem exige muito dos outros, geralmente carrega a culpa dentro de si. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, 32, diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Será que existe alguém que você precisa perdoar, sinceramente? Saiba que nosso relacionamento com Deus é afetado quando não perdoamos. Ninguém pode estar em paz com Deus se não estende o perdão que recebeu de Deus para outras pessoas. Meu irmão, só existem duas opções: liberdade em Jesus ou prisão dentro de si. Segundo ponto: o encontro com Jesus produz paz. Quando Jesus rompe as portas cerradas, a primeira coisa que Ele vai dizer para eles é: paz seja convosco. Ele vai dizer shalom, que é assim que os judeus se cumprimentam. Ele vai dizer haja paz, que foi assim que nós nos reunimos durante 40 dias para estudar. Porque se o nosso encontro com Jesus não traz a paz que precisamos, mas ao invés disso continuamos amantes dos conflitos, continuamos belicosos, incendiários, portadores de catástrofes para a vida dos outros, não é com Jesus que temos nos encontrado. Não pode ser. Em Filipenses 4:7, Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos em Cristo Jesus. Se temos essa paz, temos que ter o coração guardado e o pensamento guardado em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento é a paz de Deus. Essa paz não possui origem humana, ou seja, ela não é qualquer tipo de paz superficial e passageira, mas é um dom divino que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos, porque somos redimidos em Cristo Jesus. Deus compartilha a sua paz conosco como concessão de uma dádiva, um dom, um presente, por causa da obra redentora de Cristo. Ou seja, se hoje temos paz com Deus, é porque Cristo a mereceu em nosso lugar, nos reconciliando com Ele. A verdadeira paz é um dom divino que reflete o próprio amor de Deus. Tem um pensador, William Hendrickson, que ele diz assim, em seu comentário do Novo Testamento:
Ele define a paz, sabe como? Como o sorriso de Deus refletido na alma do cristão. Ele define a paz como a bonança depois da tempestade do Calvário. Ele define a paz com a convicção de que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. E quem tem essa paz, sabe que junto com ela, certamente Deus nos dará todas as coisas que nós precisamos, porque Ele já nos deu o seu melhor. É por isso que essa paz excede todo entendimento. Às vezes, quando nós analisamos esse texto, nós imaginamos, olha, exceder todo entendimento é ir além do que nós entendemos. Mas não é só isso. Isso quer dizer que essa paz, ela é insondável. Não é apenas uma paz que excede o que nós podemos entender. É uma paz que é insondável, que vem de Deus. Assim como o amor de Deus excede todo entendimento, de forma que é impossível ao homem, por natureza, compreender a sua largura, comprimento e altura, profundidade. A paz de Deus também é assim. É por isso que, nesse sentido, a paz de Deus guarda os nossos sentimentos e pensamentos em Cristo Jesus. O termo que Paulo usa aqui, guardará, é pourel, que significa um termo militar, para ele dizer que excede todo entendimento. Ele usa um termo militar. Você sabe o que significa isso? Que a paz de Deus é como sentinelas, como guardas que protegem uma cidade de uma invasão inimiga, que impede também a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada. Significa que mantém preservado aquele que tem paz. Funciona como um guarda. Ele estava dizendo que a paz de Deus, por mais que seja insondável a nós, ela monta guarda na porta do nosso coração e da nossa mente. A paz de Deus impede que as angústias e as aflições abalem os nossos sentimentos, tomando os nossos corações. A paz de Deus impede que pensamentos indignos e a perigosa ansiedade que ele menciona nos versículos anteriores dominem a nossa mente. É por isso que um crente, quando sofre, tem paz, e ninguém entende. É por isso que um crente, quando tem perdas, tem paz. É por isso que um crente, no meio do conflito, tem paz, porque não é a paz humana, é a paz de Deus. Precisamos ter essa paz conosco sempre. Enfim, a paz que excede todo entendimento. Não é a ausência de problemas, aflições, dificuldades, mas é a garantia que Deus está no controle da nossa vida o tempo todo. E que por mais que tudo pareça difícil, podemos descansar na promessa de que no dia vindouro, em breve, Deus, o Deus da paz, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É o que diz Romanos 6:20. E terceira e última lição desse texto. O encontro com Jesus produz missão. Produz perdão, produz paz e produz missão. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Versículo 21. Ele perdoa, ele restabelece a paz, ele dá uma missão. Eis a razão daquele encontro. Eis a missão. Eis a razão de continuarmos aqui. Eis a razão de não estarmos ainda com o Senhor no céu. Temos uma missão. Se somos verdadeiramente discípulos de Jesus, somos missionários, somos enviados por Ele para anunciarmos a nossa geração a salvação conquistada por Ele naquela cruz.
Uma cruz que hoje, vazia no centro da história do homem, anuncia, irradia perdão, paz e reconciliação. Eu não sei se você sabe, naquela cultura, um enviado, alguém que era enviado, possuía a mesma autoridade daquele que o enviou. E a mensagem que ele falava, se fosse rejeitada, não era a mensagem dele, mas a mensagem daquele que o enviou. Durante toda a história humana, Deus sempre enviou homens e mulheres com fogo no coração e com a mensagem nos lábios, para, em seu nome, falar da sua procura aos perdidos. Deus sempre foi missionário. Deus é missionário. Por isso eles não podiam continuar trancados naquele lugar. Por isso eles não podiam continuar com medo de serem descobertos, de perderem a vida. Por isso eles não podiam guardar para si todo o investimento de vida que receberam naqueles anos. Ah, meu irmão, a igreja não é um lugar de reunião apenas. A igreja sempre foi muito mais que isso. A palavra eclesia, igreja no grego, nunca se referiu a um lugar físico, mas a um grupo de pessoas regeneradas pelo sacrifício da cruz. Igreja, portanto, é um status que acontece onde aqueles que são igreja estão. A igreja Teosópolis, ela está onde você estiver. Não apenas aqui. Não existe igreja sem missão. Assim como não existe missão sem missionário. Deus nos levantou para sermos seus missionários. Somos missionários, sim. Fomos comissionados, fomos enviados por Jesus, aonde pisarem os nossos pés, aonde a nossa voz for ouvida. Na nossa Jerusalém, que é a nossa casa, a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa cidade. Na nossa Judéia, o nosso estado. Na nossa Samaria, o nosso país. E também somos enviados por Jesus aos confins da terra. E para cumprirmos essa missão, Jesus fala a última frase, que ele olha para os discípulos e diz assim: recebei o que aí? Assoprou sobre eles e disse o quê? Quem está com a Bíblia aberta? Recebei o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sem o poder, sem o dínamos do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Absolutamente nada. O recebimento do Espírito Santo aconteceria 10 dias depois, na festa do Pentecostes. Ele apenas estava anunciando que eles receberiam o Espírito Santo. Precisamos mais do que nunca do poder do Espírito Santo para cumprir a nobre missão de pregar o Evangelho. Principalmente aqueles que convivem conosco. O Instituto Haggai Internacional fez uma pesquisa e disse que 49,7% das pessoas que se convertem através de relacionamentos familiares. 29,6% se convertem através de relacionamento com os amigos. Apenas 4,4% se convertem pelas mensagens proferidas no púlpito. Ou seja, quase 80% das pessoas que se convertem foram alcançadas por outras pessoas nos seus relacionamentos
extra-igreja. É por isso que todos nós devemos ser missionários. Com o poder do Espírito Santo, nós podemos ganhar aqueles que nós amamos, onde nós estivermos. A estratégia de Jesus sempre foi essa. A missão se cumpre através do missionário. Mas não apenas pelas palavras do missionário, mas pela vida do missionário. Meu irmão, precisamos desse despertamento, desse entendimento de que somos missionários de Deus, dessa ação do Espírito Santo na nossa vida, e também no nosso bolso, para entendermos que até mesmo os recursos que administramos devem ser recursos missionários. Missões são feitas ao mesmo tempo, com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão e com os bolsos daqueles que sustentam. Quando isso acontece, nós entregamos como oferta missionária as nossas primícias e não as nossas sobras. Nós participamos ativamente das campanhas de missões e não depositamos apenas esmolas no gasofilácio para serenar nossa consciência. Nós investimos mais em missões do que na pizzaria. Nós investimos mais em missões do que no McDonald's. Nós investimos mais em missões do que nos nossos prazeres, que são esquecidos 10 minutos depois. Lembro-me das palavras de Agostinho, quando ele diz assim: se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos evangelhos que você crê, é em você. Querido, todo aquele que já tomou posse das bênçãos do sacrifício da cruz e recebeu o perdão dos seus pecados, e é habitado pela paz que excede todo entendimento, deve ter um coração missionário, um coração determinado a levar paz a este mundo. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua escola. Ouçamos as palavras de Jesus. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aquele que tem ouvido para ouvir. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, eis a nossa vida, que precisa refletir os nossos encontros contigo, porque encontros contigo são encontros transformadores, que nos possibilitam perdoar aqueles que nos ofenderam, porque entendemos que somos perdoados por Ti. Dá-nos essa grandeza, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai querido, perdoa, Deus, as vezes que não compreendemos essas coisas e fechamos a porta do coração para os nossos irmãos. Encontros contigo, Senhor, devem produzir paz. Que sejamos agentes dessa paz, Senhor, que excede todo entendimento, e que ela nos possua de tal forma que mesmo nos nossos momentos de crise, nós possamos exalá-la
nas nossas palavras e nas nossas atitudes, para que o Teu nome seja glorificado sempre na nossa vida. Faz de nós, Senhor, missionários Teus verdadeiros, que no abrir da nossa boca o Teu Espírito Santo possa impactar, não apenas pela beleza das nossas palavras, mas por conta da profundidade do nosso relacionamento contigo. Abençoa a nossa casa através de nós, abençoa os nossos pais através de nós, abençoa os nossos filhos através de nós, abençoa o nosso cônjuge através de nós, os nossos amigos através de nós. Que sejamos bênção lá fora, como somos aqui, para que o Teu nome seja engrandecido sempre, para que o Teu nome seja glorificado, para que o mundo saiba que há um Deus no controle das nossas vidas e no controle de todas as coisas. É o que te pedimos com humildade e fé, no nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Abrace pelo menos 3 pessoas, um bom almoço, até a noite.